Oi, oi. Graças e paz, queridos, bom dia. Abra sua Bíblia no Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 22, 23. Depois a gente vai ler outros também na sequência. Mas vamos parar por aí por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor: dirás a Faraó, Êxodo 22, capítulo 4. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo, pois, deixa meu filho ir para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Pai, queremos glorificar o teu santo nome nessa manhã, Pai. Queremos fazer coro, Senhor Deus, com esses louvores, com as ministrações que já aconteceram, pela tua palavra que já foi lida. Pai Santo querido, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma grandiosa, poderosa, sobrenatural. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga entendimento, compreensão, revelação, Pai Santo, da tua palavra aos nossos corações. Tira, Senhor Deus, todo impedimento que possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, conspirando para que a gente não consiga entender, para que a gente não consiga discernir, Pai Santo querido, aquilo que o Senhor traz para nós nessa manhã, Pai. Abençoa, Pai Santo querido, cada pessoa aqui presente, cada familiar, que a extensão, Senhor Deus, da sua presença aqui possa ser levada, Senhor Deus, às suas casas e possa chegar a cada parentela, Senhor Deus, das famílias representadas nessa manhã, Pai. Nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Fique à vontade, em nome de Jesus. Quero estar ministrando os irmãos e também assim já adiantando que a gente não vai se preocupar com o horário, pastor Davi. Se por acaso extrapolar, que os irmãos me perdoem, que a igreja me perdoe, mas vou seguir o nosso cronograma. Quero falar sobre filhos espirituais. Tempos atrás, eu falei sobre filhos naturais, filhos espirituais, e também já mencionei sobre promessas pactuais, também bênçãos pactuais, e hoje eu quero falar sobre filhos pactuais. E que o Senhor possa realmente estar chegando ao nosso coração, transformando essas palavras, levando essa palavra ao coração de cada pessoa para que possa entender, arredondar, para que possa chegar ao coração de cada pessoa, como Ele manifestou isso lá em tempos passados. Então, querido, assim, nós temos, por exemplo, começou desde o Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus fala com Adão, Ele já menciona uma bênção pactual. E Ele vai decorrendo isso, passa por Noé, ele vai passando pelos filhos de Noé, ele chega a Abraão, chega a Isaac, chega a Jacó. Lá no capítulo 28 de Gênesis 13, ele também reafirma as bênçãos pactuais para esse irmão. Ele vai trabalhando isso, e essa bênção pactual, ela tratava de duas coisas, descendência e terra. E ele diz assim que ele havia prometido para eles isso, a terra de Canaã. Um dia, aquele lugar onde eles passaram, colocaram a planta dos seus pés, aquilo seria deles. E Deus prometeu que muito mais na frente eles teriam aquelas terras. Chega um momento lá no capítulo 6 de Deuteronômio, ele vai falando assim: olha, vocês vão chegar naquela terra Canaã, e vocês terão casas que vocês não construíram, vocês terão plantas, olivais, pomares que vocês não plantaram, vocês terão poços que vocês não cavaram. Vocês terão prata e vocês terão ouro. E mais tarde ainda no capítulo 8, versículo 7, ele vai reafirmar essa promessa dizendo que quando eles chegassem lá, eles teriam tudo aquilo que o Senhor havia prometido, bênçãos pactuais. Isso estava também dentro das promessas que Deus havia feito lá para Adão. Isso chega também até nós. A gente imaginar que isso era para israelitas, não era só para israelitas. Quando ele trata desse texto do Êxodo, capítulo 22, 23, ele está falando sobre filhos pactuais
e dizendo que esses filhos pactuais eles teriam direitos, mas também eles teriam deveres. E nós vamos ver que eles também teriam isso aí. Uma coisa muito interessante, queridos, lá no capítulo 17 de Abraão, ele se apresenta para Abraão, capítulo 17, versículo 1, não precisa você conferir. Ele diz agora assim, agora ele aparece para Abraão, e ele fala para Abrão, não era Abraão ainda, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, no exercício do poder e autoridade, discernimento, justiça, disciplina, proteção e destruição, provisão de bênçãos e resposta à oração. Toda vez que você vê o Senhor se apresentando como Todo-Poderoso, Ele está dizendo exatamente isso para você. Tudo aquilo que Ele havia conquistado, tudo aquilo que Ele havia prometido para Israel, era uma realidade, não seria uma realidade, já era uma realidade. Assim Ele promete para você também que já é uma realidade. Um outro fator interessante, lá quando Ele se apresenta a Abraão, nesse capítulo ainda, Ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. E o que significa, queridos, ele vai falar a mesma coisa para Moisés, mais na frente. Anda na minha presença e ser perfeito. E o que significa andar na presença do Senhor? Seguir um rumo, um caminho direcionados por Deus, com senso de reverência e de obediência. Uma coisa que ele diz e requer é que essa reverência e essa obediência diz respeito à sua paternidade. É interessante que eu tenho acompanhado esses últimos dias pastor Adonai, e pastor Adonai começou falando lá sobre os pilares, e depois veio o pastor Marcos falando sobre o tempo, né, as estações, depois veio o pastor Davi também falando sobre reino de Deus, requisitos, e essas coisas têm coisas em comuns, essas ministrações. Se a gente olhar cada ministração, cada invocação, cada direcionamento, você vai acabar numa coisa chamada paternidade. E é algo que nós nos ressentimos muito nos nossos dias. Algo que nós realmente passamos batida em muitas situações. Famílias estão meio desestruturadas, não é por outra coisa a não ser paternidade. Igrejas estão sendo dissolvidas a cada dia. Esses dias tenho recebido mensagem de alguns lugares falando de igrejas que estão se dissolvendo. Quando você olha, quando você pesquisa, você vai correr, você vai achar paternidade. Josiel. Não tem uma outra coisa que a gente não possa mencionar. Então Deus fala para Abraão, fala também para Moisés, que isso seria muito importante na caminhada deles até a terra de Canaã. E quando chegassem em Canaã, eles também lembrassem disso. E ele diz assim, olha, quando vocês chegarem lá, encontrarem casas, encontrarem pomares, encontrarem poços, encontrarem plantas, e vocês se enriquecerem, não se esqueçam que não foi o braço de vocês, mas fui eu que dei a vocês, pela minha misericórdia. Versículo 22, ele diz o seguinte, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Nós aprendemos muita coisa nesses versículos. Quando Deus realmente ele fala que Israel é seu primogênito, ele estava reivindicando que Israel era dele, era filho dele, todo primogênito pertencia a Deus. Ele estava dizendo assim, olha, você não tem direito sobre Israel, Faraó, ele é meu, não toca nele. Sabe de uma coisa, queridos? Deus é assim como um pai biológico. Você corrige, você muitas vezes dá uma coça nele, mas você não quer que ninguém toque. Você não permite que ninguém toque. Era o que Deus estava falando para Faraó. Ele é meu filho. Israel é meu filho, meu primogênito. Você não tem nenhum direito sobre ele, porque ele é meu. Não toca nele. E no versículo seguinte, ele vai dizer o seguinte, digo, pois deixa meu filho ir, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Uma coisa assim que ele estava reivindicando também, é que esse primogênito de Faraó, não era simplesmente dele, Faraó, mas de todo
toda a nação, todos os primogênitos pertenciam a Faraó, inclusive dos animais. Se você olhar lá no Êxodo capítulo 10, das pragas dos primogênitos, você vai ver que não morreram só os filhos de pessoas primogênitos, mas dos animais também. Todos. Então, queridos, quando você está lendo uma palavra como essa, você vai se conscientizar que Deus é um Deus que zela por aqueles que Ele chamou. Josiel, fica tranquilo, tá? A criança vai entender, com certeza. Um outro fator interessante nessa palavra, queridos, é que exigia respeito a Faraó como seu filho. Toda vez que alguém fala assim, é meu filho, ele está exigindo que você respeite aquele filho como se você respeitasse ele mesmo. Amém? É meu filho, então respeite ele. Você não tem direito sobre ele, é meu. E é interessante, queridos, que lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 6, 9, talvez apareça aí, não precisa abrir. Ele diz assim, olha, é o caso de Abraão, mencionando sobre esses fatos, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você está na condição desse filho de Deus. Você está na condição dessa pessoa que foi separada para Ele, filho primogênito. Ninguém tem direito de tocar em você. Todas as nações que tentaram e intentaram agredir os filhos de Deus, elas sofreram alguma repreenda. É dele, é propriedade particular dele, é nação santa, é sacerdócio real. Você não é pouca coisa, queridos. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele afirmou isso lá no Velho Testamento, reafirmou aqui no Novo Testamento, para que você não tivesse dúvida, para que você não ficasse como que, eu não sei se Deus está olhando para mim, se Ele realmente é meu pai. Ele é seu pai, Ele diz que Ele é seu pai. Versículo 23, quando Ele fala, Ele diz, deixa meu filho ir para que me sirva, adorar a Deus, segundo a sua vontade, no lugar que Ele designou, seguro e livre, não como um servo, mas como um filho. Tem muitas vezes que nós nos assentamos, nos achegamos para adorar a Deus como escravos, como servos. Estamos ali como se realmente a gente não representasse nada para Deus. Até as nossas orações são como algo pedindo compaixão, achando que Ele não está olhando para nós, achando que Ele não é o nosso Pai primogênito. Está dizendo que você realmente é uma pessoa especial. Foi lá atrás com os irmãos, foi lá atrás com Israel. Ele é hoje com a igreja do Senhor, com todos aqueles que confessaram o nome do Senhor. Ele diz que todos aqueles, pois os da fé é que são filhos de Abraão. Talvez um israelita que esteja reivindicando ser filho de Abraão, mas não crê em Jesus. Ele não chega a ser um filho de Abraão. Os da fé, que creem em Jesus, esses que são filhos de Abraão. Amém, queridos? Essa é a promessa para você. Capítulo 24, na seguida, ele diz assim, um texto muito interessante, também vinculado aos 12. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Traz muito ensinamento para nós, essa palavra, esse versículo, essa ministração, porque muitas vezes a gente não entende muito a situação. Veja bem, Deus havia feito um pacto, uma aliança com Abraão, capítulo 17 do Gênesis. E ele falou assim, olha Abraão, toda pessoa, todo filho homem que estiver na sua casa, terá que ser circuncidado ao 8º dia. Mas não somente teu filho Abraão, homem, mas o filho do escravo ou filho do servo que estiver na tua casa.
O filho daquela pessoa, daquele estrangeiro que foi comprado com teu dinheiro que estiver na tua casa, também será circuncidado ao 8º dia. Ele estava falando aí, pastor Davi, da comunidade de pacto, do pacto. Ele estava dizendo naquele momento que a partir daquele instante, que esse pacto fosse obedecido, não havia senhor, não havia servo, não havia escravo, não havia livre. Não havia pessoas distintas uma das outras, todos eram iguais. Ele nivelou isso aí para que todos fossem iguais. Não havia pastor, não havia presbítero, não havia diácono, não havia ancião, todos eram iguais. A comunidade do pacto, ela não permitia que houvesse uma distinção entre as pessoas. Todos tinham que ser circuncidados. Isso representava uma aliança com derramamento de sangue. E a palavra reivindica isso, pastor Adilson. Toda aliança, todo pacto teria que ter derramamento de sangue. A gente vai ver por que o Senhor fala dessa forma. E por que ele também tentou matar Moisés. A palavra diz que ele quis, o Senhor quis matar. Se todos eram nivelados, se não havia distinção de um e de outro, Moisés teria que obedecer o pacto dessa aliança. Os comentaristas dizem que muito provavelmente ele circuncidou Gerson, seu filho mais velho, primogênito, mas ele deixou de lado Eliezer, ou Eliezer. Ele ia para o Egito. Se você vê os versículos anteriores desse capítulo 4, a partir do 18, você vai ver que Deus chamou ele lá de Midian e falou: olha, Moisés, você vai para o Egito. Volta para o Egito, porque aqueles que intentaram contra a tua vida morreram. E a palavra diz que Moisés pegou a sua esposa, os seus filhos e partiu rumo ao Egito. Nesse trajeto rumo ao Egito, ele parou numa estalagem. Foi quando ele se encontrou com o Senhor. Isso é muito interessante, queridos. O pacto da aliança, ou a comunidade do pacto, não havia rico, não havia pobre. Não havia pessoas distintas. Não havia quem deixasse de obedecer porque tinha uma proeminência, todos eram iguais. E aí tem um fator muito interessante aí, versículo 25. Diz assim: então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Comunidade do pacto. Irmã Irani, o que isso fala para a gente? Qual foi a atitude, qual foi a ação, qual foi esse fator de Zípora realmente passar, de Zípora fazer? E por que Moisés deixou de fazer? Se a gente mapear a vida de Moisés, a sua história, você vai ver que lá no capítulo 3 do Gênesis, ou um pouco antes no seu nascimento, quando o faraó, já estavam no Egito, quando o faraó mandou matar todas as crianças, o pai de Moisés, chamado Arão, não tomou nenhuma atitude. Quem apareceu? Joquebede, mãe de Moisés. Quando ela soube que seu filho estava correndo perigo de vida, ela fez uma cesta, betumou aquela cesta, envolveu a criança num pano, numa toalha, colocou naquela cesta e soltou no rio. A atitude veio daquela mulher, mãe de Moisés. O menino desceu o rio, foi encontrado pelas servas da filha de Faraó, levado para a filha de Faraó. Ela manda que alguém, que as servas escolhessem uma pessoa para cuidar do menino. Quem foi escolhida? Joquebede, a mãe de Moisés. Assim Moisés cresceu. Irmã Irani,
Com certeza já participou de alguns seminários, já leu alguns livros do pastor Marcos Scott. E lá no Princípio da Família, na sua ministração, Princípio da Família, ele diz que há princípios, há responsabilidades para a mãe e responsabilidade para o pai. A mãe tem vínculo, tem nutrição e tem organização. A mãe tem vínculo, nutrição e organização. O pai, ele tem direção, ele tem limite, ele tem segurança. São coisas diferentes. Se você mapear mais uma vez a história de Moisés, você vai ver que quando Deus chamou ele, o que ele falou? Senhor, não tem condição de eu ir. Senhor, procura outro. Senhor, o Senhor errou de pessoa, não sou eu. Senhor, eu não sei falar, não tem como. O que significa isso, querido? O que estava fluindo naquele momento era vínculo e era nutrição da mãe. Quando Zípora toma essa atitude de salvar o seu filho, Eliezer, era vínculo e era nutrição. Segurança não estava com Moisés. Então, quando Deus chama Moisés, ele fala assim: olha, eu não posso, não tem como. Tem muitas pessoas que você vai vendo, isso é família, isso é a comunidade do pacto, isso são filhos pactuais, são bênçãos pactuais. Muitas pessoas nos nossos dias não avançam, elas não se lançam. A gente que viveu aqui, vive aqui, convive com estudantes aí há algum tempo. As pessoas chegam lá, um pós-doutorado, e morre de medo de fazer um concurso, prestar um concurso para algum lugar. Segurança. Isso não é princípio de mãe, é princípio de pai. Não tem direção e não tem segurança. Moisés não teve princípio de pai. Ele teve de mãe, Joquebede. Portanto, ele temia. Ele ficava azul quando Deus chamava ele para ir para o Egito. Foi exatamente aí que aconteceu, que ele não fez o que ele deveria ter feito. E como ele não fez o que deveria ter feito, circuncidar o seu filho Eliezer, deixou para que a mãe Zípora, para que aflorasse na Zípora a sua nutrição, o seu vínculo de mãe, de proteger aquele filho que certamente morreria. E muito mais além, pastor Davi, foi o marido. Porque se ela não tivesse intervindo, o marido também teria morrido, Moisés também teria morrido, porque Deus falou exatamente para ele: você vai morrer. Tem um fator tremendo nisso, para que a gente aprenda, né? Para que a gente realmente veja aquilo que Deus quer falar conosco. Um outro fator importante nisso, na nossa caminhada, isso nos ensina também, porque muitos problemas que nós passamos, isso diz respeito à nossa casa. A psicologia, a psiquiatria, mas especialmente a psicologia, ela vem dizer que muitos dos nossos problemas, da dificuldade que nós passamos, tem a ver com um distúrbio de dependência emocional. Era o caso de Moisés. Pastor Adonai, Bíblia também é cultura. Quem diz que Bíblia é um emaranhado de palavras sem nexo, está enganado. Quem diz que Bíblia não é científica, está enganado, porque você pode mapear todas as datas. Você pode mapear toda a geografia, todos os povos em épocas passadas, se a ciência quiser. Mas a psicologia ela vai dizer que isso é um distúrbio de dependência emocional. E esse distúrbio de dependência emocional, ele vai acabar também num distúrbio de prioridade. Você que ouviu a palavra do pastor Marcos,
Você vai ouvir que você vai lembrar que em determinado momento ele fala assim, olha, existem homens, maridos, viúvos. Existem esposas viúvas. Existem filhos órfãos de esposas vivas, de maridos vivos e de pais vivos. Sabe, nessa caminhada já vi muitas coisas, pessoas largando sua casa. Lembro que um pouco antes de eu me converter, conheci uma missionária alemã. Ela veio de Bonn, na Alemanha, para Roraima, para entrar na área indígena, nos Yanomamis, para cuidar de índio. E ela deixou para trás um filho. Com certeza deixou o pai do filho. Sabe o que significa isso? Distúrbio de prioridade. Aqui em Viçosa mesmo, logo que eu cheguei, na segunda vez, uma irmã jovem, ela deixou uma mãe doente, filha única, deixou uma mãe doente na sua casa, para fazer missões. Distúrbio de prioridade. Em algum momento da vida dessas pessoas, não aqui, mas lá atrás, houve alguma coisa assim. A psicologia chama isso de distúrbio. A gente vai chamar isso de paternidade, pastor Donai. Falta de paternidade. Nós não sabemos lidar com isso. Mesmo quando nós nos convertemos, nós não temos palavras assertivas. Se eu chegar para alguém, se eu chegar para o Adclay e falar dos meus problemas, ele vai dizer, ô irmão, por que você está passando por isso? Você é pastor, você é crente. Quantos anos você é crente? Por que você está passando por isso? Se um casal for alguém para orientar ele, vai dizer, olha, irmão, você tem que se converter, ué. Você tem que fazer alguma coisa, tem que tomar um rumo na vida. Isso não está certo. Você é lavado, você é um salvo, você é remido no Senhor. Para com isso. Não é assim? Sim ou não? Desse jeito. Pastora Rafaela sabe disso. Não que ela faça isso, imagino que não. E se fizer, eu vou na casa de vocês. Mas é normalmente o que acontece. Ao invés de a gente buscar entender o problema dessa pessoa, nós já damos o veredito. Tem que converter. É muito difícil, queridos, tem muitas vezes que a pessoa nos procura, sai dali pior do que chegou, Josiel. Porque a gente tem uma gama. Por que a gente faz isso? Porque a gente não aprendeu. A igreja não ensinou paternidade para a gente. Nós fomos aos trancos e barrancos, tentando ali, tentando acolá. Mas a Bíblia nos ensina. Distúrbio de prioridade. E aí você vai ver pessoas deixando sua casa, pastor Adilson, irmã Aparecida, e se lançando para resolver problemas ambientais. Quando assistia ao Planeta Animal, vi muitas vezes aquelas pessoas jovens saíam das suas casas, deixando suas famílias casados, para ir cuidar de baleia em alto mar. Cuidar de problema de incêndio, cuidar de desmatamento, cuidar de um monte de coisa, de rio secando. Deixam suas famílias, desvio de prioridade, distúrbio de prioridade. Aquilo que é prioritário para você, você esquece, você deixa, você leva para o outro lado. Religiosos também. Muitas vezes você deixa, vai para um outro lugar, deixa a família aqui, vai para um outro lugar para você fazer missões. Deixa filhos, deixa marido, deixa pai, deixa mãe, vai fazer missões. Distúrbio de prioridade. Se você mapear lá atrás, você vai encontrar que houve uma falta, houve um problema, houve um rompimento nisso, houve uma falta de assistência. Ou houve o princípio da mãe e não do pai.
Ou houve o princípio do pai e não da mãe? Lembre que quando esse menino, essa menina tem medo de um trabalho, isso é segurança, isso é vínculo, isso é segurança, isso é do pai, não é da mãe. Lembre também que quando um homem marmanjo sai do banheiro, deixa sua cueca ali, deixa sua toalha no chão, isso não é do pai, é da mãe, isso é organização. Tem muitas mulheres que falam assim, poxa, mas eu gostaria que meu marido fosse organizado. Casamentos muitas vezes se rompem, não é pelo problema atual, ela traz. Às vezes a pessoa acusa muito o outro, quando você vai perceber, na verdade não é o outro responsável, ela traz. É ela mesma que está sofrendo, que sofreu o problema. Essa foi a atitude dessa mulher chamada Zípora. Marido não quis fazer. Ela tomou a frente, proativa. A mesma atitude Joquebede. Marido não tomou nenhuma posição. Então ela teve que agir. Ela fez. Um outro fator interessante também, que nós podemos avaliar isso rapidamente, tem um negócio chamado TDAH. Transtorno de deficiência de atenção com hiperatividade. O dia estava vendo o doutor Drauzio Varela falando sobre isso, mencionando algumas coisas, né, sobre pessoas que têm esse problema. E é interessante que a comunidade, a organização, né, de deficiência, né, desse transtorno brasileira, ela não aceita problemas familiares como se fosse uma causa do TDAH. Ela diz que é uma consequência. Porque realmente ela pega por amostragem. A organização pega os casos por amostragem. Eles não lidam com a gente diariamente como a gente lida com pessoas, com família. E sabe que muitos dos nossos problemas não são realmente aqui, construídos aqui, é lá de trás. Aí ele diz que a pessoa lá, esse menino, essa menina, ou esse adulto, né, com sintomas de desatenção, de inquietude, impulsividade, desligados, desconectados do mundo, falta de objetivo e propósito de vida, TDAH. A gente chama de paternidade. Rafaela. Então, queridos, muitas coisas que nós podemos realmente avaliar nessa caminhada. Muitos problemas poderiam ser evitados. Primeiro, se a gente entendesse que somos filhos. Quando nos convertemos, é uma das primeiras coisas que a gente deveria passar para os novos convertidos, que são filhos. Que eles têm um pai. Que agora esse pai não vai estar impondo para ele condições que o nosso pai biológico impunha. Que ele não vai nos criticar pelos nossos erros. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, mas vai ter misericórdia e compaixão de nós e vai nos amar. Nós vamos nos desvincular daquele nosso passado negro, tenebroso, incompleto. E a comunidade do pacto, igreja, para nós hoje, ela tem que responder dessa forma. Ela não pode se eximir disso, ela tem que responder dessa forma. Ela tem que acolher, ela tem que apoiar, ela tem que direcionar, ela tem que instruir. Ela tem que fazer essa pessoa crescer para ir à frente, para ir avante. É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que para muitos é difícil. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem. Quando Moisés negligenciou fazer parte daquela aliança que foi proposta à comunidade do pacto, deixando de lado, negligenciando aquela situação que Deus havia dado para ele. Deus não deixou barato.
Por um tempo Moisés achou que ele ia passar despercebido, ele não deixou barato. Chega um momento que ele fala assim: Moisés, vem cá. Assim ele vai fazer conosco também. Toda vez que a gente negligenciar, toda vez que a gente receber um pequenino do Senhor, um filho dele, filho de Abraão pela fé, consequentemente participante da comunidade do pacto, consequentemente dentro das bênçãos pactuais, um filho pactual de Deus, um primogênito dele, se a gente negligenciar, ele não vai deixar barato. Em algum momento ele nos encontra. Não para medo nosso, mas para que a gente realmente faça o que é certo. Um outro fator interessante, para a gente concluir: a comunidade do pacto, as bênçãos pactuais, filhos pactuais, tudo isso estava envolvido, era um conjunto nessa comunidade do pacto. Lá em Romanos, não abra, deve aparecer na tela aí. Romanos capítulo 9, 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: aos quais, está falando de Israel. É interessante que esse capítulo 9 vocês deveriam ler mais tarde para vocês entenderem aonde ele chega. Aos quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. De quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja Ele louvado para sempre. Amém. Versículo 8, ele diz o seguinte: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Amém, queridos? Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, nascido biologicamente, nascido em Israel, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Se você acha que até aqui você não tinha sentido nenhum, você não entendia que Deus é seu Pai, você não entendia que você faz parte dessa comunidade do pacto, que você é um israelita pela fé, que você é descendente de Abraão pela fé, como disse Gálatas, carta aos Gálatas, você vai ter que entender a partir de hoje que você é um primogênito. Você é especial para Deus. Você é comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquela morte na cruz do Calvário não foi por acaso, não foi à toa. Foi para que você estivesse aqui nesse momento. Então você tem que valorizar isso, tem que crer, muito mais que valorizar. Você tem que crer e fazer parte dessa aliança, fazer parte desse pacto, para essa caminhada. Por último, Hebreus 9, 22, ele vai dizer o seguinte: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Lembra que Jesus foi para aquela cruz, ele foi ferido no seu lado direito, diz a palavra, e saiu sangue, saiu água. Ele morreu naquela cruz, morreu por você e morreu por mim, para que nossos pecados fossem perdoados, para que eu não olhasse para trás e ficasse ainda remoendo coisas que foi lá no passado, para que eu vivesse hoje, para que eu ensinasse hoje, para que eu compreendesse hoje, para que eu não dissesse àquela pessoa que me procura: olha, você precisa converter, você não está no caminho do Senhor. Gente, você já foi sarado, você já confessou Jesus. Não, querido, deixa eu te ouvir. Tem algumas coisas que me chamam a atenção. Um certo dia, a gente estava em casa, já 7 horas da noite, e resolvemos ir na casa de um irmão, aqui em Viçosa, muitos anos atrás. Ele morava num sítio. E chegamos lá e ele estava se preparando, a família toda pronta para ir para o culto da igreja que eles congregavam. Quando nós chegamos, falaram: vocês estão saindo? Eu falei: a gente ia para o culto. Então tá, a gente volta outra hora. Não, vocês vão ficar. A igreja vai reunir nesse lugar, vocês vão ficar.
Se vocês estão aqui é porque Deus enviou vocês, então vão ficar. E nós ficamos. Certo dia eu trabalhei numa cidade, uma época, e conheci um delegado de polícia que tinha vindo de outro estado. Ele era muito falante, fez amizade. Um dia ele me convidou para jantar na casa dele, eu e Beth. E nós fomos. Quando chegamos na casa dele, já tinha 4 convidados, 8 pessoas, 4 casais. E havia um círculo, todos sentados, tomando cerveja, todos com uma latinha na mão. E nós entramos, ele nos apresentou, a gente falou os nossos nomes, nos assentamos. E aí ele trouxe 2 latas de cerveja para nós. E nós falamos, nós não bebemos. Ele virou as costas e falou assim, olha, vocês são meus amigos. Vocês frequentam a minha casa. Mas Aldeir e Elizabeth são meus convidados. Em honra a eles, eu vou recolher todas as latas. E recolheu. É uma pessoa que não sei qual, o tipo de crença que ela tinha. Mas é uma questão de honra. Se alguém te procura, honre. Não despeje um monte do... Talvez o que você esteja despejando nela é que você sofreu lá atrás quando era criança. Aliás, o TDAH, ele fala exatamente sobre isso, que os nossos problemas são adquiridos na infância. Então, queridos, fica essa palavra para você, que o Senhor possa continuar te abençoando. Construa isso, estude isso, analise isso. E você que está aqui nessa manhã, você que está nos ouvindo também, em todas as mídias, quando alguém te procurar, esteja pronto para ouvir. Obedeça a palavra. Pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para cirar. Não apresente suas experiências, que elas podem não servir para essa pessoa. Não apresente aquilo que você viveu como casal, como família, pode não servir para ela. Mas ouça. Essa é a orientação da comunidade do pacto. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.